Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de gravitação de hoje nós vamos falar sobre as leis de Kepler. Só para nós introduzirmos um pouco de quem foi Johannes Kepler, ele foi assistente do Tycho Brahe e sucessor no seu observatório. Ele tinha uma motivação matemática e um conhecimento matemático também muito grande, que permitiu a ele utilizar as observações do Tycho Brahe para poder formular os modelos matemáticos que nós vamos apresentar aqui sobre as órbitas dos planetas. Depois da morte do Tycho Brahe, ele levou mais ou menos uns 4 ou 5 anos para poder chegar à primeira e à segunda lei, que datam ali do ano de 1609. Além dele ter chegado a essas leis, ele também validou o modelo de Copérnico acerca do heliocentrismo. Vamos começar então aqui com a primeira lei de Kepler, também chamada lei das órbitas, que afirma o seguinte: as órbitas descritas pelos planetas ao redor do Sol são elipses, com o Sol em um dos focos. Pessoal, uma elipse é um desenho parecido com esse daqui, como se fosse uma circunferência um pouco mais alongada, e ela tem dois pontos de interesse que são os focos. A elipse é definida como a soma das distâncias, né, até um ponto fixo, ela é constante. E isso era bem interessante porque negava o modelo que eles acreditavam existir, que eram as órbitas circulares. O Sol vai estar aqui em um dos focos, no outro foco não vai ter nada. O planeta, então, ele faz a sua órbita ao longo dessa trajetória. Vamos supor aqui no sentido anti-horário. Ele tem aqui partindo de um ponto e segue a sua trajetória até retornar, completar um período e assim sucessivamente. Apesar das órbitas serem elípticas, elas são elipses que são muito próximas de circunferência quando a gente olha para os planetas do sistema solar, ou seja, a excentricidade é muito próxima de zero. Por exemplo, a excentricidade da Terra vale mais ou menos 0,02, ou seja, é muito próxima de zero, é quase uma órbita circular. É claro que quando nós falamos de meteoros e coisas que estão mais externas, a órbita se torna bem mais excêntrica, bem mais cara de elipse. E apesar da gente estar falando aqui apenas dos planetas ao redor do Sol, nós sabemos depois, pela mecânica newtoniana, que essa trajetória, ela na verdade vale para qualquer tipo de órbita. Não importa se é um planeta girando ao redor do Sol, é uma lua girando ao redor de um planeta, é um cometa girando ao redor do Sol, todas as órbitas têm essa mesma cara elíptica. Então, por se tratar de uma elipse, mesmo que seja uma elipse com excentricidade próxima de zero, existe um ponto aqui mais próximo do Sol, um ponto mais afastado do Sol. Esse ponto mais próximo nós vamos chamar de periélio e o ponto mais afastado nós vamos chamar de afélio. Pessoal, se fosse a Lua girando ao redor da Terra, nós teríamos os pontos próximo perigeu, né? Pensa no P de perto, e o mais distante apogeu, pensa no A de afastado. Vamos agora falar sobre a segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. A lei ela fala o seguinte: o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Pessoal, vamos tentar destrinchar um pouco mais essa lei para não ficar uma coisa muito solta. Então imagina aqui que você tem a sua órbita e nessa órbita o planeta está girando ao redor e o Sol está aqui em um dos focos. Durante o movimento do planeta, o raio, né, que liga o planeta ao Sol é o que a gente vai chamar de raio vetor. Então, vamos supor que ele saia desse primeiro ponto para esse segundo ponto. Aqui estão os raios vetores e eles vão percorrer uma determinada área. E vamos dizer que o tamanho dessa área vale A1 e o tempo que ele leva para poder fazer esse percurso seja ΔT1. O planeta vai estar aqui numa outra posição, vai entre esses dois pontos. Vou desenhar aqui o raio vetor, que vai varrer uma certa área ao longo dessa elipse, eu vou chamar de área 2, e o intervalo de tempo eu vou chamar de ΔT2. Pessoal, a lei de Kepler, a segunda lei, ela é um pouco restrita. Ela fala que se os tempos são iguais, então
as áreas elas também são iguais. Só que a gente pode generalizar um pouquinho mais essa lei dizendo o seguinte, que não só a igualdade é válida, mas também a proporção é válida. Ou seja, se o ΔT2 for maior, a área 2 também é maior e elas são diretamente proporcionais. A gente pode escrever assim, A1 sobre A2 é igual a ΔT1 sobre ΔT2. A segunda lei, para mim, é uma das mais importantes, já que uma consequência dela que a gente vai ver agora vai levar o Newton a descobrir a força gravitacional e a sua relação com a distância até o Sol. Vamos pegar aqui de novo nossa órbita. O Sol vai estar aqui em um dos focos. E vamos pegar as posições próximas do afélio e próximas do periélio. No caso, o periélio, né, o primeiro, o afélio o segundo. Pessoal, nós temos aqui a nossa área, que se nós fizermos uma aproximação, a gente pode considerar isso um triângulo, né? Se essa distância aqui for pequenininha, nós podemos considerar essa área um triângulo. A mesma coisa acontece lá no afélio. Nós temos aqui o raio vetor, e esse raio vetor também vai varrer uma certa área que a gente pode considerar um triângulo. Se nós pegarmos tempos iguais, a área desses dois triângulos também tem que ser iguais. Pessoal, só que a altura até o afélio é maior do que a altura até o periélio. Para compensar isso, a base do periélio tem que ser maior do que a base do afélio. Vamos descrever isso daqui, segundo a lei de Kepler. E a área a gente pode escrever como base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, a base é a trajetória que ele faz no afélio, que eu vou chamar de V do afélio vezes ΔT. Professor, não é variável essa velocidade? Se você pegar um intervalo de tempo pequenininho, você pode considerá-la constante, tá? Vai fazer a mesma coisa para o afélio. A base vai ser a velocidade no afélio vezes o ΔT. Como nós pegamos os ΔTs iguais, consequentemente, as áreas também serão iguais. Eu vou chamar essa altura de RP e a altura do afélio ali de RA. E vamos escrever a área do triângulo agora. Pessoal, reparem que o sobre 2 ele vai cortar. O ΔT já dei o mesmo nome aqui, né? Então, ele vai cortar também. E aí você vai ficar apenas com uma relação entre as velocidades e as distâncias do planeta até o Sol. VP vezes RP é igual a VA vezes RA. Isso daqui também é uma consequência da segunda lei de Kepler, que é a conservação do momento angular, que mostra duas consequências bem interessantes. A primeira é que se o RA é maior do que o RP, e a velocidade é inversamente proporcional, porque está multiplicando, isso significa que o VA vai ser menor do que o VP. Ou seja, quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele se movimenta. E quanto mais afastado o planeta está do Sol, mais lento ele se movimenta. Isso já dá aquela ideia da força centrípeta. Quanto mais próximo, mais forte, mais rápido. E a segunda consequência, como a gente falou, é a conservação do momento angular, né? Se eu multiplicar pela massa aqui dos dois lados, tem um seno θ que a gente está omitindo aqui por enquanto. mv vezes r é o momento angular no periélio, que é igual no afélio, ou seja, esse valor é conservado. Pessoal, vamos agora para a terceira lei de Kepler, também conhecida como lei dos períodos. E essa lei ela é bem interessante porque ela vai relacionar as órbitas de planetas diferentes. Então vamos supor que aqui no meio a gente tem o Sol, e eu vou desenhar duas órbitas aqui arbitrárias de dois planetas quaisquer. Essa e essa daqui. Pessoal, as órbitas não estão no mesmo plano, tá? Só aparece
porque está desenhado no papel, mas as órbitas elas têm planos distintos. Vamos chamar o raio dessa órbita de R1 e o período de T1. O que é o período? É o tempo para dar uma volta completa. Do outro a gente vai chamar de R2 e T2. O Kepler, em 1619, ou seja, 10 anos depois das duas primeiras leis, ele descobriu que se você pegar o período e elevar ao quadrado, dividir pelo raio ao cubo da órbita, você tem uma constante. Professor, como que ele chegou a esse resultado? Fazendo muita conta, é claro, e provavelmente usando muita função logarítmica, até que as funções logarítmicas ficassem lineares, ele sabia o expoente das coisas que estavam ali. Aí você fala, professor, esse raio serve para a órbita circular. E quando a órbita for de fato elíptica, quem vai ser esse R? Esse R vai ser o semi-eixo maior da elipse, que a gente costuma chamar de A. Então você pode generalizar essa fórmula trocando o raio pelo semi-eixo maior ao cubo. Então está aqui a terceira lei de Kepler. Vocês vão ver que a gente vai ser capaz de deduzir essa terceira lei utilizando a aproximação da circunferência, ou seja, a gente vai conseguir deduzir esse caso mais simples. E aí, só fazendo uma observação acerca dessa constante, é que ela é constante para cada sistema orbital. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer a conta para os planetas girando ao redor do Sol, nós vamos achar uma constante. Se nós fizermos essa conta para todas as luas girando ao redor de Júpiter, nós vamos ter um outro resultado de conta, mas que todos esses resultados entre si vão ser iguais, mas vão ser diferentes desse resultado aqui dos planetas ao redor do Sol. Então, por isso que a gente chama dessa constante, ela vale para cada sistema orbital. Beleza? Pessoal, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.